Oi pessoal, tudo bem? Vou gravar aqui o vídeo da 10ª semana. Eu creio que esse é o último vídeo que eu estou marcando, que eu estou gravando para conversar com vocês, porque a partir da 11ª semana vocês não têm mais nessa disciplina atividades para entregar. Essa é a última semana em que vocês vão entregar alguma atividade. A partir da 11ª semana, 11ª, 12ª é preparação para ir para a sala de aula aplicar o projeto de ensino. Vocês vão ter o período da 13ª, 14ª e 15ª semana para aplicar esse planejamento que vocês estão montando agora. A 16ª, vocês têm para montar o seminário, montar o relatório que vocês vão entregar. E a 17ª é a avaliação final, em que vocês vão para o polo apresentar o seminário para os colegas, que vai valer a nota do semestre. A maior nota, a avaliação de 60 pontos, em que vocês vão entregar um relatório para o tutor avaliar e vão apresentar um seminário no polo para a tutora do polo também avaliar. Então, essa semana, a 10ª semana, é a última semana que vocês vão produzir algum material sobre os conteúdos que a gente está estudando. Antes de falar da 10ª semana, vamos voltar um pouquinho na 9ª semana. Eu postei um vídeo depois. Foi um vídeo do semestre passado, dessa mesma disciplina, do ano passado, aliás, em que ali eu explicava melhor como montar a sequência didática, como montar a elaboração didática, que é o projeto de ensino de vocês, e no final eu explico a atividade da semana, que era o trabalho com produção de texto. Essa disciplina é interessante porque ela faz a gente pensar nos 3 pilares do ensino de língua portuguesa: leitura, produção de texto e gramática. Então a gente tem que imaginar como seria o meu trabalho como professor com esses três pilares que a gente precisa saber para trabalhar bem na sala de aula. Então, essa atividade de produção de texto que eu pedi para vocês, por exemplo, a elaboração didática que vocês estão planejando é para vocês ensinarem um gênero. Essa atividade da 9ª semana não era para ensinar o gênero. A gente parte do princípio, naquela atividade, que você já ensinou aquele gênero. Vamos supor que você escolheu lá fazer sua atividade do gênero carta. Então, para mim, já pressupõe que você ensinou o gênero carta para os seus alunos, e o que você vai fazer agora é entregar, que foi o que vocês produziram, uma atividade para esse aluno produzir a carta. Eu coloquei um modelo lá porque é aquele jeito que eu gosto de trabalhar. Você pode ter outras maneiras, você pode criar uma outra maneira, você que é o professor, você que vai saber. Só que eu gosto de trabalhar no seguinte termo, em que eu penso em dar para o aluno um pouco de conhecimento do mundo, para ele saber o que ele vai falar. Ali naquele modelo, eu coloquei para vocês um exemplo de uma atividade para produzir crônica. Quando eu dei aquela atividade para meus alunos, eu ensinei primeiro o que era crônica para eles. Mostrei exemplos, a gente leu crônicas, fez exercícios, estudou as características da crônica. Então eu não chego com aquela atividade de produção de texto, e entrego assim, vamos escrever uma crônica agora. Não, não é assim que funciona. Primeiro eu ensinei a crônica, eu mostrei para eles como fazer uma crônica. E no final aquela era a minha produção, minha proposta de produção, em que eu coloquei uma reportagem e uma charge, que são 2 gêneros diferentes, uma notícia e uma charge, que as duas dialogavam sobre o mesmo tema, que era o alagamento na cidade de Vila Velha, que teve aí o ano retrasado. Então, a partir daquilo ali, eu propus que eles produzissem uma crônica. Então a gente leu a reportagem, a gente leu e interpretou a charge, entendeu o que estava falando, mostrei para eles que aquilo ali era um assunto do cotidiano, e a partir daí que a gente pode produzir uma crônica. Então a sua atividade da semana passada, ela tinha que ter esse pressuposto. Então se eu vou pedir um poema, eu já ensinei o gênero poema. Aquela atividade é só um instrumento que você vai usar para aplicar essa produção de texto na sala. Não era para ensinar o gênero com a atividade que eu pedi para vocês me entregarem, mas sim que vocês tivessem já, como imaginaram, eu já ensinei esse gênero, como seria uma proposta de produção legal. Então sempre que você for propor para os seus alunos uma produção de texto, busca trabalhar outros textos que tenham, para que o aluno tenha o que falar depois, e não sair escrevendo um monte de baboseira para você corrigir depois. Então essa foi a atividade da 9ª semana que eu pedi para vocês fazerem. Agora, da 10ª semana,
é para a gente pensar um pouquinho do ensino de gramática. Lá no material que vocês vão ler, na atividade eu marquei as páginas, agora eu não lembro, que fala sobre a gramática do uso, que é a gramática que a gente tem que estar pensando nas escolas da gente hoje. O que eu vou ensinar de gramática? Aquele monte de regra? Não, a gente tem que aliar a gramática ao texto, aliar a gramática à produção de texto, aliar a gramática à atividade de leitura. Então o que eu peço para vocês essa semana? Que escolham um texto qualquer, que seja uma charge, que seja uma tirinha, que seja uma crônica, que seja um poema, e a partir dali vocês busquem tramar atividades que vão trabalhar elementos gramaticais dentro daquele texto. Eu vou postar um modelo para vocês até amanhã de como que eu estou pensando nisso aí. Então, não é uma atividade muito grande agora. Vamos supor, você bota lá uma tirinha e faz umas 5 atividades sobre aquela tirinha, e essas atividades vão contemplar interpretação de texto, vão contemplar gramática, tá? Então, vamos supor um exemplo de atividade. Vamos supor que tem lá um advérbio de intensidade. Então, eu vou lá, vou botar, por exemplo, vamos supor que eu botei lá uma tirinha em que está lá escrito lá, me explique isso muito direitinho. Então uma atividade que eu posso colocar aí e botar lá, né? Nesse enunciado temos a presença do advérbio muito, e pergunto, qual é a função desse advérbio nesse enunciado, nesse discurso? Então o aluno tem que entender que aquele advérbio está intensificando, que ele está pegando a palavra direitinho e dando uma ideia de intensidade, dando uma ênfase para aquela palavra. Então isso que é a gramática do uso. É você observar como que essa gramática que a gente estuda as regras funciona no dia a dia da gente. Então eu vou postar um exemplo de atividade aí na página para vocês darem uma olhada mais ou menos como é que é e tentarem se direcionar aí. A atividade da 10ª semana é tranquila, é muito fácil, é só você. A única coisa que a gente tem que fazer é repensar essa ideia de gramática que eu tenho. A gramática não pode ser mais só eu ir ali no quadro, encher o quadro de regra e cobrar do meu aluno na prova um monte de frase. Não é mais isso. A gente tem que dar uma função discursiva para essa gramática, uma função de uso. Para que serve isso? Para que você está estudando isso? Por que eu estou te ensinando isso? Em que momento da sua vida isso vai entrar, isso vai ser importante? Essa que é a sua função enquanto professor de português, e a atividade dessa semana é isso. Então eu vou botar um exemplo lá que eu acho que vai deixar mais claro para vocês do que eu ficar aqui falando. E aí, a última coisa que eu quero falar com vocês é sobre o final da disciplina. Como eu disse para vocês lá, desde a primeira semana, no final da disciplina a gente vai ter uma avaliação que vai valer 60 pontos, vocês não fizeram prova. Essa avaliação vai ser a produção de um relatório de prática, que vai estar o modelo na página, que vocês só vão preencher, eu vou colocar o modelo, e a apresentação de um seminário no Polo, para todos os alunos assistirem, e o tutor também. E aí eu fiz um modelo de correção que o tutor vai preencher para mim e a gente vai te dar uma nota. O que vocês vão fazer? Essa semana, quem já recebeu as orientações do tutor sobre a elaboração didática, pode consertar e postar de novo essa semana. Só que a elaboração didática só vai valer nota na 12ª semana. Quando eu abrir a 12ª semana, só vai estar lá o linkzinho para você postar o final, a sua elaboração didática final, que ali o tutor vai avaliar e vai te dar uma nota. A partir da 13ª, 14ª, 15ª, vocês têm essas 3 semanas para se organizarem e irem para a escola aplicar aquilo ali. Quando vocês estiverem aplicando, vocês vão tirar foto de tudo, recolher texto de aluno, recolher a correção que você fez desse texto, recolher a reescrita do aluno, porque no seu relatório, na sua prática e no seu seminário, tem que ter a comprovação disso tudo. Recolher as atividades que vocês colocaram na sala, que vocês mostraram para os alunos, tirar foto de vocês explicando, tirar foto de vocês interagindo com os alunos, pegar um textinho do aluno lá, fotografar ou digitalizar, depois faz sua correção em cima daquele texto, e aí você vai entregar para o aluno também a correção, você pega, fotografa ou digitaliza, entrega para o aluno, faz ele fazer a reescrita, tá? Fez a reescrita, tira a foto do texto, porque eu vou precisar de todo esse material comprovando o seu trabalho, o que você desenvolveu na sala de aula. Outra coisa também, lembre que todo texto produzido em sala de aula, ele tem que circular. O que é circular? Ele tem que servir para alguma coisa. O menino não pode escrever só para ficar no caderno dele.
Então, junto com a sua proposta de produção, você vai fazer também uma proposta de circulação para os textos que seus alunos vão produzir. Nem que seja assim, botar no mural da escola, ou enviar para a prefeitura, se você está pedindo alguma coisa, trocar carta de uma sala com a outra, tá? Ou escrever uma carta de leitor, nós vamos tentar publicar no jornal. Você tem que mostrar para ele qual a função daquele texto. Para que ele está escrevendo aquilo? Para onde vai? Mesmo porque para ele saber quem é o leitor dele e aferir a linguagem dele de acordo com o leitor. Então isso é fundamental, você mostrar para o seu aluno para quem que ele está escrevendo e para onde vai esse texto. Mostrar desde o começo da sua aula lá que esse texto não vai ficar no caderno só, que ele vai servir para alguma coisa. Então você vai preparar todas essas etapas, registrar tudo para você preencher o seu formulário lá depois do seu relatório de prática. E aí você vai anexar foto, anexar os textos, anexar as atividades, os textos que vocês leram com os alunos, as explicações que vocês deram, tudo isso tem que estar minuciosamente detalhado no seu relatório de prática depois e você vai apresentar num seminário no polo também. E aí essas duas avaliações, o relatório e o seminário, somados vão valer 60 pontos. Que vai ser somados aos 40 pontos dessas atividades que vocês vão estar fazendo até essa semana. Então, a disciplina vai ser isso. Eu espero que com essas 10 semanas e essas atividades que vocês fizeram, vocês tenham já começado a entender um pouco o que é da aula de língua portuguesa. Tá? Quero dizer para vocês também que a leitura não para, o professor tem que ler, a vida toda vocês vão ter que ler. E não digo só ler livros de literatura, não. É buscar a sua formação. Buscar o que todo mundo diz aí, que seria a sua formação continuada. Ler textos técnicos, né? Buscar uma pós-graduação, buscar um mestrado, né? Ver aí, botar a sua vida para andar. Porque só com a graduação a gente não vai... Tudo que a gente estuda numa graduação, às vezes não é o suficiente para você ter sucesso em sala de aula. Então é interessante você buscar sempre mais. Né? O que eu falei para vocês, leia o PCN de língua portuguesa, estude o PCN, não só leia, estude, porque ali tem orientações interessantíssimas do seu trabalho em sala de aula. Tá? Então eu espero que essa disciplina tenha despertado um pouco em você do que é ser professor. Porque a função dessa disciplina era a gente aprender a preparar materiais para poder dar aula. E foi isso que eu pedi para vocês ao longo desse semestre. Então eu espero que tenha mexido um pouquinho com você nessa questão de o que eu vou fazer quando eu for professor. Essa é a nossa missão. Quando você estiver lá com os seus 30 cabeçudinhos, 35, 40 sentados na sua frente, o que eu vou fazer com esse povo? Porque você vai estar ali para ensinar. E para você ensinar, você tem que saber. Ninguém ensina se não sabe. E para a gente saber, a gente tem que buscar. E sempre busque. Tá? Se preparem para ir para a sala de aula. Se preparem para desenvolver bem esse projeto de ensino que vocês elaboraram. Se preparem para ter sucesso. Tá? Quero agradecer a paciência de vocês. O que eu pude fazer durante essa disciplina, eu fiz. Tá? Se você não teve ainda o feedback necessário sobre o seu projeto de ensino, procure o seu tutor, vai atrás dele, enche o saco dele, tá? Porque essas questões são com o tutor. O que eu podia fazer, eu estou fazendo. Tá? E qualquer dúvida nessas semanas aí que você estiver em sala de aula, pode me procurar, fique à vontade, por e-mail, eu estou sempre olhando a sala de dúvidas, o fórum de dúvidas e respondendo. Então procurem sempre entrar em contato para a gente poder ir tirando essas dúvidas ao longo dessas semanas que vocês vão para a sala de aula. Então, gente, um abraço para vocês, um beijo, tudo de bom, tá? E eu espero que vocês tenham sucesso no desenvolvimento desse trabalho de vocês. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Abraço.